Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda aqui no canal. E eu tô aparecendo aqui no meio desse vídeo, no meio não, no início desse vídeo, para fazer uma introdução para você do que é esse vídeo aqui no canal, né? Esse vídeo é um trecho de uma live que eu realizei na semana Despertar da Empreendedora Interior, que existe aí dentro de você, que está acontecendo em todas as minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube, Instagram, Facebook. Está acontecendo essas lives durante essas semanas, e aí eu resolvi aqui cortar uns trechos muito específicos para você colher os melhores insights. Então, roda a vinheta, papel e caneta na mão para você assistir essa live muito importante. Então vamos lá. Como que eu consigo me manter dentro de um cargo? Ou seja, se eu estou fazendo algo, se eu tenho uma segurança financeira de alguma forma, como que eu me mantenho nesse cargo e ainda quero construir alguma coisa? Eu quero deixar um legado, eu quero construir um negócio, mas eu não sei como fazer isso. Como dar esses primeiros passos? Como me equilibrar nesses dois pontos, né? Quando chegam algumas mulheres para mim, quando elas chegam com a necessidade de empreender em algo, quando elas chegam já com essa necessidade, sempre vem falando assim, Ana, eu não me sinto segura profissionalmente, eu não confio, às vezes, muito em mim, não tenho uma autoconfiança muito alta, eu tenho uma ansiedade, uma frustração constante ao pensar no trabalho, ao pensar que eu tenho que ir até aquele local, ficar as 8 horas trabalhado, ou pensar que eu tenho que trabalhar home office, é estressante, eu acabo procrastinando em várias áreas da minha vida, não estou conseguindo fazer tudo isso, mas eu tenho aquela vontade, eu tenho aquele desejo interior de fazer alguma coisa diferente. Eu tenho aquele desejo interior de dar sentido. Mas eu não consigo entender como que eu vou conseguir dar conta de tudo isso, porque às vezes é muito difícil conseguir empreender, ainda dar conta de toda a minha rotina, de toda a loucura do meu trabalho, de toda a loucura do meu dia a dia. Ou eu não tenho dinheiro, ou eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, chega essa demanda para mim e, às vezes, as pessoas, elas sentem falta de apoio de outras pessoas, falta de apoio dos familiares, dos amigos, dos parentes. E por que isso? Porque nós fomos condicionadas a acreditar que o ciclo da vida do ser humano é crescer, eu estudar, né, fazer toda a minha formação, fazer uma formação acadêmica, ou seja, um ensino superior, constituir uma família, conseguir ter realização profissional, me aposentar, ser feliz e então chegar o dia que eu posso dizer, ok, agora eu posso descansar, Deus pode me levar porque eu estou pronto. Fomos condicionados a acreditar exatamente dessa forma. Agora que isso passou a ter uma mudança. Na época dos meus avós, as minhas tias, até da minha mãe e do meu pai, era aquela história de que, não, somos condicionados a isso. Eu tenho que ter uma profissão, e essa profissão tem que vir a partir de um estudo acadêmico, ou seja, eu tenho que ter um ensino superior de alguma forma, e com isso eu consigo ter a realização profissional. E a realização profissional é o sonho da grande maioria dos indivíduos. Ter a realização profissional. Tem uma cliente que ela fala assim para mim, Ana, meu maior sonho é ter o uau profissional. Quando eu encontrar aquela profissão que eu vou conseguir falar, uau, é para isso que eu nasci. Uau, é isso que eu quero fazer. E eu costumo dizer o seguinte, tem uma das alunas da jornada que ela encontrou esse momento uau, e a jornada da heroína, para quem não conhece, é o meu treinamento online, onde eu formo empreendedoras. Então, ali dentro da jornada da heroína, tem uma das heroínas que falou assim, agora que eu consegui chegar no meu momento uau. E são anos de profissão, anos fazendo formação acadêmica, graduação, trabalhando 7 anos dentro daquela mesma área, e ela conseguiu, depois de entender os pilares dentro do empreendedorismo, ela alcançou o momento dela, uau,
agora sim eu estou no meu momento uau. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Então a verdade é que a chave para eu conseguir construir o meu empreendimento é um dos pilares mais importantes dentro do empreender. Qual pilar é esse que eu estou falando? O pilar do pensamento estratégico. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, para te ensinar como você consegue manter o que você está fazendo, ou seja, a sua segurança, da qual você tem esse sentimento de segurança, e ainda assim construir algo. Construir o seu empreendedorismo, né? Seu empreender, seu empreendimento. Ops. Vamos lá. Empreender, entenda que empreender é o caminho, não é o destino. Empreender é um caminho, não é um destino. O que eu quero dizer com isso? Antes de mais nada, empreender é um mergulho dentro de si mesma. Uma investigação sobre si, ou seja, sobre a sua existência, que te transforma em algo em algum nível, que vai te transformar dentro de algum nível, você vai ter essa transformação. Isso é empreender, é um mergulho para dentro de si. E quando vem esse questionamento, eu recebi ontem dentro do meu direct, mandou assim, a Lê mandou assim para mim, Ana, eu tenho vontade de criar um blog, criar alguma coisa, e com isso, às vezes eu me sinto estagnada, às vezes eu me sinto em dúvida, mas eu quero muito criar isso, mas eu me sinto em dúvida, eu me sinto estagnada. Tenha certeza que ter dúvidas mais do que ter certezas, ter dúvidas mais do que ter certeza, é o que te define como uma boa empreendedora. Por que isso? Porque isso traz, né, isso que dá para nós empreendedoras algo em comum, ter mais dúvidas do que certezas, porque é na dúvida que você passa a se questionar mais, na dúvida é que você passa a olhar como um todo. Você precisa ter dúvidas para conseguir responder algumas coisas. E quando você só tem certezas, né, aquela pessoa que, eu já sei disso, eu já sei de tudo, qual que é o estado dela? É estado dentro da zona de conforto. Quando eu passo a saber de tudo e qualquer coisa, eu fico dentro da zona de conforto. E não é dentro da zona de conforto que eu vou conseguir colher algum fruto. Não é dentro da zona de conforto que vai fazer com que eu consiga evoluir. Então, ter dúvidas, se você tem dúvidas, parabéns. Ter dúvidas é a mesma coisa do que ter medo. Eu falo assim, Ana, eu tô com muito medo. Eu falo, que bom que você tá com medo. Que bom que você tá com medo. Porque um medo, ele é ideal para que você tenha mais clareza. O medo e as dúvidas, elas são necessárias para a nossa evolução como indivíduo. Ok? Então, é necessário que eu tenha dúvidas. E a dúvidas é o que nos define como empreendedores. Eu tenho mais dúvidas do que certezas. Isso me define como uma boa empreendedora e nos traz, de uma certa forma, algo em comum ter essas dúvidas. E quando eu falo de sonhos, e aí que entra dentro o sonho. Eu sonho em empreender. Eu sonho em fazer uma viagem. Eu sonho em fazer isso. Eu acredito que o sonho, e isso que nos difere muito dos animais em si, de todas as espécies, nós como seres humanos, eu não estou falando que sonho de você deitar, né? Dormir ali e sonhar com algo. Não, sonho é algo que eu desejo, ou seja, os meus desejos, o ato de sempre pensar em algo, o ato de sempre planejar, de sonhar em algo, é um dos fatores que nos difere dos animais, no geral. Isso nos difere muito dos animais, porque eu acredito muito e eu vejo que quando o indivíduo ele sonha, ele está mais perto, quiçá ele é feliz quando sonha. Por quê? Porque isso dá uma satisfação de você como pessoa ter um significado aqui, o ato de você sonhar. E quando nós sonhamos, criamos as expectativas, e se essas expectativas tiver relação com o seu sonho, se as expectativas estiver muito alinhada com os seus sonhos, isso dá satisfação para você. Isso dá motivação para você. Porque o empreender é um sonhar constantemente. O ato de eu estar empreendendo é um sonho constantemente. E além disso, constantemente fazer disso uma realidade.
Então, veja só, eu empreendo hoje em 3 empresas, né? Eu tenho 3 empreendimentos. E todos os dias eu sonho e através desse sonho traz uma realidade. Então, o ato de empreender é eu sonhar constantemente fazer desse sonho uma realidade. Tirar desse sonho lá do campo de sonho de quem sabe um dia eu consigo, quem sabe um dia vai vir uma fórmula mágica, daí que a internet traz isso, uma fórmula mágica que vai fazer eu acordar e de repente, tô lá com dinheiro na conta, tô empreendendo com o meu sonho, tô isso, tô aquilo. Alinhe as suas expectativas, tá? Esse é um dos primeiros passos aqui dentro dos pilares, né? Do pilar mais importante do pensamento estratégico dentro do empreendedorismo. Então, de acordo, eu até peguei aqui uma pesquisa quando eu falo de desejos. Então, de acordo com uma pesquisa que foi realizada em 2015, em 27 países, pelo SPC e pelo portal Educação Financeira Meu Bolso Feliz em 2015, eles fizeram uma pergunta para várias pessoas em 27 países e eles concluíram que qual era essa pergunta, né? Quais são os seus maiores sonhos, seus maiores desejos como pessoa? O que você quer alcançar? O que você quer realizar? E 15% das pessoas entrevistadas disseram que seus maiores sonhos era fazer viagens. Isso está em primeiro lugar. Em segundo lugar, é ter um carro. Em terceiro lugar, ter uma casa própria. Esses são os sonhos da grande maioria das pessoas que fizeram essa entrevista, tá? Em 27 países. O que isso me mostra? Quando a gente fala isso, é muito comum quando chega aqui, tanto na jornada heroína quanto nos atendimentos individuais, chega aqui para mim e fala assim: Ana, meu sonho é empreender porque eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade profissional, eu quero ter mais tempo. Então eu quero empreender por causa disso. Eu quero empreender porque eu tô cansada do que eu estou fazendo e eu finalmente quero ser o meu próprio chefe, sem horários, sem ter dor de cabeça. Quero ser dona do meu próprio nariz, não ter horários, conseguir fazer ir e vir quando eu quiser. A gente acredita, a maioria das pessoas acreditam, que empreender é você achar um pote de ouro no final do arco-íris. Uma coisa muito importante em relação a isso. Uma vida sem chefe, uma vida sem horários, uma vida sem tempo, né? Uma vida com muito mais tempo. Ao ponto de eu largar tudo aqui e fazer sem sentido. Te dá brecha para você acreditar no conto de fadas que a Disney, que o mundo aí nos fez acreditar. O que eu quero dizer com isso? É lindo quando eu falo que empreender é um caminho. De novo, empreender é um caminho, não é um destino. Empreender é o caminho que eu vou fazer para alcançar algo. Então, se hoje eu estou cansada do meu trabalho atual, se hoje eu cansei, vivo uma ansiedade constante, numa frustração constante quando eu penso em trabalho, né? Minha ansiedade está gritando lá em cima, estou gerando transtorno de ansiedade devido a isso. Então, eu quero abandonar tudo isso para empreender. Posso dizer que você está quase no caminho certo? Posso. Mas se esse empreender não tiver um propósito, você estiver empreendendo assim, sem sentido nenhum, só fazendo por fazer, sem ter um motivo do qual, eu te dou certeza que isso não vai ser constante. E aí, quando você vê na internet de empreenda, pague tanto, faça sua marketing digital, só faça isso, só faça aquilo, eu vou te dizer, vai ser muito empolgante primeira semana, primeiro mês, mas isso não é sustentável. E por que não é sustentável? Porque você não tem um propósito por trás disso. Se você não tem um propósito por trás disso, se a sua decisão é só empreender sem propósito algum, não vai dar certo. Não vai ser você não vai conseguir manter uma constância nisso. Não consegue manter uma constância nisso. Existe um trecho bíblico que eu gosto muito, que é em Provérbios 14, 23, que diz: trabalho árduo, né? Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Nós humanos gostamos de trabalhar.
Como assim, Ana, a gente gosta de trabalhar? Gostamos de trabalhar. Mas se você, o que não faz sentido é você trabalhar para sobreviver. É você utilizar o seu tempo que você tem apenas para trabalhar para sobreviver. Eu trabalho para pagar conta. Eu trabalho, chega domingo, no final do dia, eu estou nervosa, ansiosa, já me bate o desespero, porque no dia seguinte eu tenho que ficar num lugar no qual não me dá razão. Mas eu preciso sobreviver. Chega um momento que a conta bate. E aí, quando a gente fala assim, todo trabalho árduo traz proveito. Todo trabalho árduo que eu coloco aqui não é o trabalhar muito, trabalhar sem sentido, trabalhar workaholic. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente workaholic, sou. Mas hoje eu vejo o trabalho e o que eu faço, tanto nos 3 empreendimentos, eu não abro uma empresa, eu não faço sociedade com alguém sem ter um propósito muito específico por trás daquilo. Porque eu tenho o meu propósito por trás, ou seja, eu tenho a minha missão por trás, a minha missão de vida, que eu sempre falo, né, que tá tatuada aqui no meu pulso, que me dá sentido, que me lembra todos os dias o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso. Eu tenho tudo isso. Então, eu não abro nada, eu não sou sócia de ninguém, se eu não tiver um propósito muito específico por trás daquilo. Porque o trabalho árduo não é eu trabalhar sem sentido. É eu trabalhar e utilizar o meu foco, a minha energia física e mental e emocional com qualidade e direcionada, não sem sentido. Eu preciso ter um sentido naquilo. E quando a gente fala assim, mas só o falar leva à pobreza, o que acontece é que quando eu tenho um trabalho que me leva à sobrevivência. Eu acordo para trabalhar, né? Eu trabalho para pagar as contas. Eu já ouvi muito essa fala. Não, Ana, eu trabalho só para pagar as contas. É só para isso, porque eu preciso pagar as contas. Eu não tenho um propósito naquilo, eu não vejo um sentido naquilo. Eu não tenho constância. Para que eu vou manter aquilo? Por que eu vou continuar aquilo? Por que eu vou manter aquilo? Não existe possibilidade de eu manter aquilo. Não existe força de vontade que me mantenha naquilo. Primeiro mês, vou ter, porque, tô indo na sede. Mas no primeiro deslize, porque quando eu tô aqui em cima e aí de repente tem a curva, eu não me mantenho. Eu vi muitos mesmo negócios, agora nesse momento do qual estamos na pandemia, que estavam indo super bem e de repente caiu esse momento de pandemia e não conseguiram se reinventar, não conseguiram respirar. Claro que é uma situação extremamente da qual não imaginamos, mas por outro lado, eu comecei a ter alunas que começaram a ter muito mais sucesso em negócios dos quais falava não tem como ter sucesso numa pandemia. Quer ver um exemplo? Papelaria. Eu tenho uma cliente que eu atendo ela, que ela abriu um empreendimento na área da papelaria no meio de uma pandemia que foi em dezembro de 2020 e ela recuperou 100% do seu faturamento agora, em 2021. E a gente está em maio. Área da estética. Atendo uma esteticista que agora, nesse momento, assim, ela conseguiu se reinventar e a clínica dela foi tão alto que ela contratou pessoas para trabalhar junto com ela, que ela mudou de local. O que difere essas empreendedoras? Por quê, né? Por que isso acontece? Por que muitos não conseguem e outros conseguem? Simplesmente porque não tem um propósito por trás daquilo. E eu não sou da pessoa que vai falar assim para você, pula da ponte. Já ouviu falar isso? Joga o seu chapéu do outro lado do muro, vê lá o tamanho que tá do buraco e pula. Eu jamais vou falar isso. Por quê? Por que eu não vou falar? Pega o negócio e vai lá, vê no que vai dar, né? Pula de cabeça e vê no que vai dar. Porque eu estou fazendo isso por impulso. Eu estou fazendo isso no desespero. Eu não tive um dos pilares mais importantes na área do empreendedorismo, que é o pensamento estratégico. Eu não pensei naquilo, eu simplesmente fui. E aí, quando eu já gastei tudo que eu podia gastar, quando eu já não tenho mais forças para continuar, o meu ambiente externo não está me ajudando, ou seja, as pessoas que poderiam me apoiar não estão cooperando comigo, não estão me ajudando, é desânimo atrás de desânimo. Para onde eu quero voltar?
para aquele local lá atrás, né? Eu quero voltar para o cargo antigo que eu tinha. Eu quero voltar para um lugar atrás. Ou seja, eu quero voltar para dentro da minha zona de conforto. Por que não deu certo, Ana? Simples. Por que você vai pular do muro se você não conhece o campo que está lá? Se você não faz um estudo do que está lá do outro lado, como que você vai conseguir sustentar aquilo? Se você não sabe o que está do outro lado. E é por isso que eu falo, é possível sim eu me manter onde eu estou, se eu estou num trabalho hoje. Então, se hoje eu tenho um emprego do qual me traz uma segurança financeira, o pilar que eu vou utilizar nesse momento é o pilar do pensamento estratégico. E eu vou explicar isso para vocês. Porque é possível me manter dentro da onde eu estou, utilizar as minhas energias certas, meu foco direcionado para construir um empreendimento sólido. Aquele do qual eu tenho um propósito por trás, aquele do qual eu sei que eu vou conseguir abrir mão do meu negócio anterior, tá? Então, primeira coisa de tudo, o que é um pensamento estratégico? O pensamento estratégico nada mais é do que uma soft skill. Soft skills são habilidades que se desenvolvem além de uma graduação acadêmica, tá? Além de uma graduação do ensino superior. E o pensamento estratégico é uma soft skill. Então, o pensamento estratégico ele é um dos pilares fundamentais para que eu consiga resolver desafios de forma eficiente. Isso que é o pensamento estratégico. Vamos colocar dentro do pensamento estratégico aqui o ato de empreender. Como que eu utilizo o pensamento estratégico dentro do empreender para tomar essa decisão? Primeiro de tudo, eu tenho que construir essa ponte. Eu tenho que construir essa ponte. Como que eu construo a minha ponte? Entendendo qual é a realidade atual. Qual que é a minha realidade atual? Aonde eu estou agora? Esse momento do qual eu estou vivendo agora. Qual que é a minha realidade? Defina muito bem a sua realidade, compreenda qual que é essa sua realidade. Porque isso é necessário para fazer a construção dessa ponte, para você atravessar ela e chegar lá. Chegar do outro lado para então você queimar ela, para não voltar, né? Porque ali já está sólido. Ali você já sabe. Então, qual que é a sua realidade atual? Aonde você está agora, nesse exato momento? E quando eu digo realidade atual, eu quero dizer o emprego atual do qual eu estou, as pessoas à minha volta do qual eu estou, que estão comigo no meu ambiente externo, o local, a minha cidade, onde eu moro, aonde eu me encontro. Então, eu preciso ter consciência dessa realidade atual. Segundo ponto para eu construir essa ponte e ter o pensamento estratégico. Quais são as minhas expectativas em construir algo? Quais são minhas expectativas? Quando alguém chegou em mim e perguntou assim, Ana, o que te fez empreender? O que te fez empreender? Por que empreendeu? O que te fez empreender? Eu sempre costumo falar, e contei isso tem até um vídeo no IGTV aqui que eu conto um pouco da minha história, que eu falei assim, empreender, eu sempre sonhei, né, um dos meus objetivos quando as pessoas perguntavam assim, Ana, o que você quer ser quando crescer? Eu tinha duas profissões. Primeira, que eu queria ser veterinária, e segundo, que eu queria ter várias empresas. Esse era o meu maior sonho, eu quero ter várias empresas. O veterinário não se tornou uma realidade, mas eu digo que a experiência dos últimos anos, dos quais eu e o meu marido passamos aqui em casa, com um cachorrinho que necessitava muito da gente, que é o Whisky, tenho uma saudade enorme dele, me tornou um pouco veterinária, porque eu fiz tudo que um veterinário fez, só não cirurgia, mas a gente sempre, inclusive, né, até brinquei com o veterinário que cuidou dele durante todo o tempo, até brinquei com ele, falei, olha, eu já fiz toda a formação, mas o que eu precisava fazer, já fiz todo o estágio de veterinária, já fiz todo o estágio. Mas esse era uma vontade. O que você quer ser quando crescer? Uma vontade era ser veterinário, porque eu gostava muito dos animais, e a segunda vontade é que eu queria ter várias empresas. Queria ter várias empresas. Mas o meu queimar a ponte foi exatamente no momento do qual foi uma necessidade.
O meu empreendimento, meu primeiro empreendimento que nasceu lá em 2012, a MS Portais, que hoje ela só presta serviços internacionais, a MS Portais nasceu em 2012, ela foi a partir de uma necessidade. Qual é essa necessidade? Necessidade financeira, necessidade de não ter mais problemas de saúde sério, como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, do qual eu fui diagnosticada. Então, era uma necessidade de mudar a minha realidade atual. Era uma necessidade de mudar a minha realidade atual. Porém, eu não pulei da ponte. Eu nunca contei isso como foi a construção da MS Portais, mas eu iniciei a MS Portais trabalhando CLT. Eu nunca quis ser CLT. Então, não era uma vontade. Então, eu não deixava nenhum dos empregos que eu tinha me registrar de fato. Porque CLT era uma coisa que eu não queria ser. Porque eu tinha certeza que eu ia ter outros empreendimentos. Então, a MS Portais, ela surgiu exatamente nesse momento. A MS Portais, ela surgiu na necessidade de mudar a minha realidade atual. Mas a construção dela foi trabalhando ali dentro, numa escola de computação e idiomas. Trabalhando ali dentro, eu montei toda a MS Portais. E eu só saí quando eu tinha ali 3 clientes fixos. Aí eu saí. Porque eu sabia que se eu tivesse 3, eu precisava ter mais foco, trabalhar 100% ali dentro para trazer mais clientes. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, MS Portais foi esse momento, foi um momento de necessidade. Então, eu tinha consciência da minha realidade atual, eu tinha consciência das minhas expectativas e eu sabia o que ia me levar a empreender. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. O pilar mais importante que vai fazer com que eu consiga me manter e construir algo é eu ter esse pensamento estratégico. E através dessas 3 perguntas, você consegue dar os primeiros passos para isso. Através do pensamento estratégico. Certo? Então, se hoje você quer abrir um negócio, por quê? Porque chegou no fundo do poço, tô cansada, ansiedade, frustração constante, uma decepção, eu não encontro sentido no que eu estou fazendo, eu não encontro significado no que eu estou fazendo, tô cansada da vida que eu levo, posso te dar 99,9% que você está no caminho. Você está no caminho. Mas você não precisa abrir mão de tudo, até porque a realidade da qual estamos hoje, digo, no mundo atual, não é indicado, isso eu já falava há muito tempo antes da gente viver uma pandemia, você pular da ponte. Faça como a Fernanda, que colocou aqui no comentário, que construímos isso tudo junto, que ela construiu tudo isso junto, que é queime a sua ponte, mas não pule da ponte. Só queima a ponte quando você está lá do outro lado, segura para queimar essa ponte. E não se jogar ali de cima sem saber qual que é o buraco que está ali embaixo. Qual que é o que tem ali do outro lado. Queime, mas não pule essa ponte. Muito bem, agora que você assistiu essa live, eu quero saber a sua opinião. Não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou, quais foram os seus maiores insights. E se você gostou desse tipo de live aqui, né, desse tipo de conteúdo aqui no canal, que eu vou trazer mais para você. Então não esquece de compartilhar, curtir e comentar também. E eu espero que você tenha tirado belos insights desta live. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.